Falamos agora a respeito dos impactos do coronavírus. É um importante mercado que tratamos diariamente, várias vezes por dia aqui no canal do Boi. Nós vamos falar sobre o impacto da doença e ela se espalhando sobre o mercado de carnes. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com Marcelo Ribas, ele que é diretor executivo da Intergado, uma startup que trata de pecuária 4.0, entre outros assuntos. Marcelo, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi, no programa Agricultura BR. Marcelo, como que o mercado da carne já começa a absorver esses impactos? Muitas indústrias deram férias coletivas, pecuaristas também saíram do mercado. Como é que você está avaliando este momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar nesse momento de crise aí. Bom, o que a gente tem percebido, as notícias que nos chegam, é que a pecuária e a agricultura em geral são atividades essenciais para o nosso país e elas serão mantidas. Essa é a aposta e o apoio que o governo está fazendo para manter desde o abastecimento das famílias, das pessoas e manter também o mercado ativo. Mas as indústrias também são sujeitas aí ao mercado internacional, né? Então, um pouco do fechamento do mercado de exportação fez com que algumas indústrias tomassem esse movimento inicial de fechar algumas plantas e promover férias de alguns dos seus funcionários. Mas a gente já tem notícias de algumas indústrias que estão apostando que esse fechamento total será de 15 dias, e que a produção, o abate, volta ao normal, em uma taxa um pouco mais baixa do que o normal, mas volta a uma quase normalidade após esses 15 dias. Assim. A tendência é de que as pessoas que não estejam na idade de risco, né, na faixa de risco, teriam que voltar ao trabalho para manter essa produção. E do lado do produtor, existe até um movimento de alguns produtores, alguns grupos que a gente participa, e a gente está vendo que os produtores também estão tomando a ação de não vender para que o preço da carne não caia. Isso é um ponto de interesse dos produtores, né? Não cair o valor da arroba, mas também a procura está menor. Então, mesmo que os produtores se movimentem, também já tem um movimento da indústria em reduzir compras. Marcelo, bem interessante o seu ponto de vista. Falando aqui a respeito dos elos dentro da pecuária de corte, as categorias que são trabalhadas pelos pecuaristas, nós estamos vendo neste momento uma valorização muito forte do boi magro. Boi magro, que é a matéria-prima essencial para confinamento, para engorda, para terminação, vem com preço muito elevado, assim como aquilo que se utiliza para terminar esses animais, como o milho, por exemplo, estados aí registrando até acima de R$50 por saca de 60 quilos. E o pecuarista que tem o boi pronto também fora do mercado, boi pronto para o abate. Você acredita que nós possamos ter, passando esse primeiro impacto da crise causada pelo coronavírus, um mercado muito comprador, uma vez que os custos para quem termina os animais está muito alto e ele vai ter que vender por um preço mais atraente, por exemplo? Vamos lá, nesse ambiente de crise e de incertezas, fazer grandes previsões ou ser assertivo nas previsões é muito difícil, né? A ministra da Agricultura falou nesse final de semana de que teremos uma safra recorde, então a agricultura continua ativa, produzindo, colhendo, e isso nos parece que vai ser um ponto interessante no futuro muito próximo, que a gente vai ter redução de custo, possivelmente, e teremos matéria-prima suficiente para abastecer esse mercado de engorda. Com relação aos animais de reposição, isso pode ser um movimento realmente de compra de animais, pensando num futuro próximo aí, que precisaremos de reabastecer os estoques das indústrias, os estoques dos pontos de compra da população. Então, no futuro próximo, a gente vai voltar a vender, né, vai voltar a restabelecer essa comercialização tanto do animal acabado quanto do animal magro para reposição das engordas. As indústrias devem estar nesse momento trabalhando com seus estoques, né? E esses estoques num período muito curto vai precisar ser reposto. E como o governo sinalizou
de que essas são atividades essenciais, a gente acredita que esse tempo para a pecuária vai ser um pouco mais curto do que para as outras atividades. Tá certo, Marcelo. Marcelo, quero agradecer sua participação aqui no Canal do Boi e aqui no Agricultura BR. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço. Um grande abraço. Eu conversei com Marcelo Ribas, diretor executiva da Intergado, falando um pouco a respeito do que nós estamos observando agora para o mercado de pecuária.